Boa noite, a graça e a paz a todos. Obrigada. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, codependência, rejeição, ansiedade, insegurança, timidez, procrastinação. Meu nome é Glória. Sou a filha de 3 irmãos, de família humilde. O meu lar era desestruturado. Meu pai teve problemas com alcoolismo por anos. Na infância, lembro das brigas constantes em casa e presenciei várias agressões verbais e físicas à minha mãe. E ficava revoltada da forma como meu pai a tratava. E de nada adiantava pedir para ser diferente. A nossa situação financeira era bem difícil. Meu pai nunca deixou faltar o básico, mas às vezes para isso teve que vender alguns objetos de casa, tipo geladeira, televisão e algumas outras coisas. E isso me deixava muito insegura. Minha mãe não tinha paciência com nada. Eram poucas vezes em que nos dava carinho. Meu pai trabalhava bastante, mas lembro de todo dia beber. E achava que já tinham problemas demais e não queria aborrecê-los com nada. Me tornei uma pessoa muito fechada, com dificuldade em confiar. Adorava a casa da minha avó. Minhas tias brincavam bastante comigo e meus irmãos. E eram bastante carinhosos. Fui a primeira neta, muito mimada. Sempre ia para lá nos finais de semana. Na escola me destacava. Uma maneira de chamar a atenção de meu pai, que na época das provas sempre revisava as matérias comigo e queria agradá-lo. Estudava numa escola particular, onde cursei como bolsista, até completar o fundamental. E depois precisei mudar de escola, por não ter sequência no ensino. Essa mudança me trouxe menos comprometimento, por ser escola de qualidade inferior e os professores não me cobravam tanto. Me sobrava um tempo para as más influências. Na adolescência, fui rebelde, me sentia incompreendida, sempre sentia a falta dos meus pais, que, apesar de presentes, foram distantes, sem muito diálogo e afeto. E isso causava um constante sentimento de abandono, que tentava preencher em coisas momentâneas. Muitas vezes, relacionamentos abusivos, e criando codependência, muitas vezes anulativa. Fiz muitas escolhas erradas, especialmente quando se tratava de amizades, que me levaram à bebedeira, a festas e à sexualidade. Tudo para me encaixar nos padrões do grupo com quem tinha amizades. Comecei a namorar com 15 anos e fui mãe aos 17. Meus pais me convenceram a casar e morar com eles. E assim fiz. Mas isso não durou muito tempo. 3 anos depois me separei. Meu marido não assumia nenhuma responsabilidade, então preferi me separar e criar minha filha sozinha, uma vez que a levou para passear e não queria me devolvê-la. Foi uma época bem cansativa, mas sempre dei o meu melhor para cumprir minhas obrigações. Estudava, trabalhava e cuidava da minha filha. Minha mãe me ajudou bastante. O problema é que ela era controladora. E se não fazia as coisas como ela queria, as brigas eram constantes. Nesse mesmo tempo, meus pais se separaram, pois minha mãe não aguentava mais aquela situação, onde meu pai não buscava ajuda para sair da dependência do álcool. E eu me sentia na obrigação de ajudá-lo, já que a maioria das pessoas havia lhe abandonado. Meus avós sempre foram exemplos de amor, perseverança e oração. Aprendi com eles sobre fé. Apesar de que eu tinha Deus como alguém distante, que punia seus filhos caso fizessem algo errado. E que precisava de alguém para falar com ele por mim, mas sempre presente em minha vida. Aos 21 anos eu casei novamente e fui morar com meu marido até hoje. E depois de 1 ano de casada, tivemos nossa segunda filha, onde assumiu eu e a minha primeira filha
E parecia tudo perfeito. Me sentia segura e protegida. Depois de 2 anos de casada, viemos do Ceará morar aqui em Rio Grande da Serra, em busca de condições melhores para a nossa família. No Ceará estava difícil pagar aluguel e aqui moraríamos numa casa cedida pelo meu sogro. Logo nos adaptamos. Fomos muito bem acolhidos e rápido conseguimos emprego. Só que, devido ao clima, as crianças apresentavam bastante problemas de saúde e eu precisava faltar ao serviço para ficar com elas. Foi aí que decidimos que eu pararia de trabalhar por um tempo, enquanto elas cresciam. Nesse tempo, me dediquei a cuidar das filhas e casa. Assim se passaram 9 anos, onde a dependência anulativa falava alto. Sentia necessidade de agradá-los e me deixava de lado. Nossa situação financeira era razoável e foi possível o sustento só pelo trabalho do meu marido, já que tinha um bom serviço, porém haviam gastos excessivos com farras e bebedeiras, coisas desnecessárias. Minha avó materna faleceu em 2019, me deixando uma grande tristeza em não ter ido lá no Ceará me despedir dela. Havia a última vez em 2014, quando fui lá visitá-la. Mas sempre nos falávamos por telefone. Lembro com muito carinho da última ligação, 3 dias antes dela partir, dizendo que me amava. Tanto que depois ficou difícil ligar para lá e falar com os outros parentes, pela lembrança dela. Depois fui lá novamente em 2021. Deus me abençoou com uma viagem para irmos, eu e minhas filhas juntas. Deus, como um pai cuidadoso, sabia o quanto era doloroso ter que ir lá sem mais a presença da minha vozinha. E minhas filhas estavam para me confortar, porque só nessa ida foi que a ficha caiu de não ter mais ela. Aos poucos fui superando a grande saudade, guardei as boas lembranças que vivemos. Em 2021 foi o ano mais difícil, se não o pior momento familiar. Meu marido passou por internações buscando tratamento quanto o uso abusivo do álcool. E nesse período não consegui em nenhum momento pensar em mim, somente em controlar e mostrar ao meu marido que estava indo por caminhos errados, que traziam tristes consequências, como acidentes, onde uma vez eu cheguei em casa, tinha bombeiros, polícia socorrendo meu marido, que havia caído da escada e que tinha ficado com o rosto todo desfigurado. Da perda do emprego, traições, comportamentos agressivos, situações que me geravam bastante ansiedade e desânimo. Vivia num grande estresse, em alerta, sempre esperando por alguma má notícia. Revivia traumas da infância, via agora a destruição do meu lar, de um ciclo sem fim que me aprisionava ao passado. Demorei bastante para admitir que precisava de ajuda, achava que o problema afetava apenas ele. Tentava camuflar a situação e assumia as responsabilidades, agravando ainda mais as consequências. Foi então que comecei a fazer terapia e tomar medicações, pois estava tendo frequentes crises de ansiedade. Precisei algumas vezes ir ao pronto-socorro. Pensei inúmeras vezes em desistir, me separar, estava esgotada emocionalmente. Muitas vezes estava indo tudo bem, e eu, na minha falta de sabedoria, tinha atitudes de orgulho e dependência, e lá vinham as recaídas. Reconhecendo que sozinha eu não conseguia, Deus me abençoou com uma grande amiga, que, sabendo o que estava passando, não mediu esforços para me evangelizar e mostrar que havia um caminho, Jesus. Me convidou para um culto, onde veio uma pessoa e me deu respostas da qual havia questionado a Deus. Chorei bastante e não conseguia acreditar de como Deus se importava comigo. Depois daquele dia, nos encontrávamos em casa para orações e estudo da palavra.
Enfrentei de início oposição para que eu viesse à igreja. Logo, entreguei a minha vida para Jesus. Depois de persistir e manter a fé, procurei uma igreja para congregar. Visitamos a UPAV, conheci a Regina, que me convidou para um culto, quando a igreja ainda era na rua Capitão José Galo. Foi maravilhoso, me encontrei. Amei a alegria que me receberam. Foram calorosos e, ao mesmo tempo, nos deixaram à vontade. Depois de 6 meses, frequentando a igreja, decidi ser batizada, aqui mesmo, na primeira turma nesse prédio. Dia após dia, vejo a transformação que Deus fez em minha vida. Guardo e sigo seus ensinamentos. E no 30 semanas me ajudou bastante a buscar relacionamento com Deus, me trouxe entendimento das coisas maravilhosas que faz. Reconhecendo que, apesar de todo o sofrimento, Ele cuidou, supriu nossas necessidades, sempre a mais do que mereci. Realizou milagre a cada mês. Em Jesus encontrei superação. Ele tomou meu fardo e trabalhou no tempo exato para mudar tudo aquilo que foi necessário. Entendi que estou aqui nessa terra para progredir e aperfeiçoar a minha fé. E por obediência devo mudar, não para ser aceito, mas porque sou amado e quero agradar ao Pai. Não pelo esforço próprio, mas pela graça que me revelou. Entender o que sou em Cristo, uma filha amada de Deus, vem me ajudando a vencer a orfandade e com o Espírito Santo me conhecer e ter a certeza que nunca estou só. Me trouxe memórias que impactam no meu relacionamento familiar, de estrutura que falharam, me aprisionando a um estilo de vida de sofrimento. Na certeza de que Deus me fortalece e me encoraja a enfrentar meus medos, trata minhas feridas e, por consequência, tudo ao meu exterior vem sendo tratado e restaurado. Sempre tive dificuldade de compartilhar minha vida com outras pessoas. Sempre me incomodou, mas nas 30 semanas tenho aprendido a dividir, a corrigir falhas, a pedir perdão e a perdoar. O programa me incentiva a buscar intimidade e ver o cuidado de Deus em tudo. E quero a cada dia mais aprender e retribuir de alguma forma a outros irmãos, que assim como eu, passam por dificuldades. A fé em Deus me dá coragem, que em nenhum outro lugar pude encontrar. Me fez querer ser uma melhor versão a cada dia. E para finalizar, o Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. A vida só tem sentido se alinhada aos princípios e propósitos de Deus. Creio que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Agradeço o silêncio de vocês. Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui com vocês. Me deram esse desafio de estarmos aqui na 14ª lição. Eu sou uma filha amada de Deus, lutando e vencendo a orfandade, a rejeição, a codependência emocional anulativa, a compensação no trabalho, orgulho próprio e baixa autoestima. Meu nome é Solange. E é com grande alegria que eu venho aqui ministrar sobre esse tema, e já entendendo que nós estamos quase na metade do ciclo para a honra e glória do Senhor, amém? Semana que vem, 15ª semana, então quer dizer, parabéns para os que chegaram aqui até a metade do ciclo. E nós vamos falar aqui da 4ª decisão, que está na página 165, e é depender. E nós vamos dizer o seguinte para o Senhor: eu preciso depender. Amém?
Vamos dizer, gente, eu preciso depender. E aqui em Salmos 62, versículo 7, diz o seguinte: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. O que isso quer dizer para nós nesse versículo, amados? Isso quer dizer que nós devemos depender totalmente de Deus. Não existe outra dependência maior do que essa. É dependermos de Deus, né? E o tema central aí é a dependência saudável. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, nós vivemos uma vida muito intensa, com tantos afazeres, com tantas coisas. Mas, além de vivermos uma vida intensa, nós devemos aprender a viver a intensidade com equilíbrio, focado em Deus. E há possibilidade, sim, de vivermos com sabedoria essa intensidade com equilíbrio no Senhor, desde que nós venhamos buscar esse equilíbrio. Amém? Então, vejam bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que fala sobre a codependência, tá? E eu me identifico muito com esse tema, porque eu sou realmente uma codependente emocional anulativa. No decorrer dos 30 semanas, eu fui observando as dificuldades que eu tinha e o que o Espírito Santo ia me revelando ao longo dos 30 semanas, né? E quando eu me deparei com essa decisão, eu vi totalmente a minha vida nesse tema, tá? Então, nós vamos falar sobre a codependência. Então, o que é a codependência? É uma condição específica de âmbito psicológico, comportamental e emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Ou seja, para eu estar bem emocionalmente, entre aspas, que é o que eu acho que eu estaria, eu preciso depender da emoção de uma outra pessoa sobre a minha vida. Os mesmos autores explicam que o codependente não estabelece um vínculo com o outro, ele se aproveita. Olha isso. Quer dizer, eu não crio vínculo, eu me aproveito dessa relação emocional. Eu quero tirar algo de proveito para a minha vida. Portanto, sofre e promove o sofrimento justamente por apresentar dificuldade em se relacionar com o outro. Então, a pessoa que ela é codependente, ela não consegue se relacionar, mas ela cria esse vínculo afetivo de modo a tirar do outro para que aquilo venha compensar a sua vida, tá? Então, ela tem uma falsa intimidade em relação ao outro, né? Ela tem aquela trajetória da vida dela achando que ela tem esse relacionamento, só que não. E eu vou dizer mais, gente, essa codependência ela é nociva para quem tem a dependência e para o outro que é a pessoa com quem ela se linka. Então, ela faz mal para si mesma e faz mal para quem ela criou esse vínculo, tá? Porque não é saudável, não é um relacionamento equilibrado. Amém? A codependência traz a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo, que foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, eu sou o centro de tudo, né? Então, tudo que eu busco no outro é que eu possa ser o centro dessa pessoa, que ela venha me amar a tal ponto que ela também deixe da vida dela para ela se dedicar totalmente à minha vida. A codependência ela é individualista, seja ela a impositiva, por impor a sua
própria vontade sobre os outros, tentando controlar. Então, nós vamos ver aqui que o impositivo, ele é um tipo de pessoa que ele tem o controle da vida do outro através do quê? Da sua imposição. Então, ele quer o afeto daquela pessoa, ele quer linkar com aquela pessoa, mas é através das ordens, do seu autoritarismo. Então, ele é um codependente impositivo. E o anulativo? O anulativo, ele já faz ao contrário. O que ele faz? Na sua identidade, ele depende de uma outra pessoa. Tá? Então, nós vemos que aqui nós temos duas características. O codependente impositivo e o codependente anulativo. O que eu tenho para dizer para vocês aqui? Nós temos os dois em momentos diferentes. E vocês vão ver isso mais lá para frente. Mas eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. E da onde vem a codependência? Por que eu sou codependente? Onde está a raiz, a base dessa codependência? Ela está focada na orfandade e na rejeição. Então, a maneira como eu fui estruturada desde pequena, desde quando eu nasci, na minha infância, adolescência, então eu venho carregando essa bagagem da orfandade, da rejeição e que me leva ao nível de codependência. Então veja que quando a gente vai falar, eu sou uma filha amada de Deus, ou sou um filho amado de Deus, nós colocamos lá, que nós estamos tratando e vencendo o quê? A orfandade e rejeição. Nós não queremos ser rejeitados. Nós não queremos não ter o amor de um pai, seja ele físico ou seja o nosso Deus. Amém? Bom, a codependência é uma das formas de criar uma compensação para o vazio criado pela orfandade e rejeição. Então, gente, eu posso dizer para vocês que quando nós temos um vazio, que nós ficamos procurando algo e nós não encontramos, é essa questão que nós temos dentro de nós, que é a rejeição e a orfandade. E digo mais, os buracos que nós temos, não há como compensar se não for na presença de Deus, se não for através do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração e entender que eu preciso tratar. Eu preciso identificar os problemas. E aí sim eu acredito que nós vamos conseguir a cura por completo. Amém? Bom, então quais são os tipos de codependência? Já dei uma prévia, Então, a codependência impositiva, o indivíduo acha-se indispensável para os outros. Olha, eu sou necessário. Precisa de mim. Tá? Busca sempre a autoafirmação, impondo a sua maneira de pensar e agir. Não importa o que o outro pensa, não importa se ele tem uma opinião diferente, o que importa é o que ele acha, o que ele tem a razão. Então, ele tenta impor essa condição dele para o outro. Tem forte tendência a controlar as pessoas e também as situações, podendo usar de manipulação. Então, não basta apenas você querer impor o que você acha, o que você pensa e qual a sua opinião. Ele manipula as pessoas de alguma maneira. Tá? E a codependência anulativa, como é que ela funciona? O indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Ele não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites. Não sabe dizer não. Então, esse também é um tipo de codependência a qual a pessoa ela está ali para servir aos outros, mesmo às vezes que ela não queira. Mas devido à necessidade do amor afetivo, da necessidade de se linkar àquela pessoa, ela começa a servir, a fazer coisas e ser muito eficiente, demais de eficiência. A pessoa diz assim, eu vou fazer tal coisa, deixa que eu faço. Mas eu vou, deixa que eu resolvo. Ora, eu estou precisando, deixa que eu vou. Eu sei porque eu sou assim. Deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu resolvo. Mas você não sabe fazer, mas eu vou aprender, eu vou, está aqui, eu sou eficiente, eu consigo.
Mas, na verdade, eu estou manipulando o amor da outra pessoa. Para quê? Para eu ser tão eficiente, para ela sentir falta de mim todo dia. Fala, não, ela é muito eficiente, então ela não pode faltar na minha vida. Entende isso? Então, isso é um processo do quê? De manipulação. Não é saudável. Né? Não é saudável. Está aqui meu esposo, que vive isso comigo. Ele fala, vou falar, deixa que eu faço. Não, eu vou. Né? Por quê? Porque eu necessito segurar ele comigo. É o controle da vida. Para não ser rejeitada e não ser abandonada. Né? Muito bom. O mais importante é reconhecer que todos nós, em algum grau, temos ambas dependências. Vou dizer para vocês, às vezes, vocês estão aqui comigo, estão dizendo assim, essa mensagem que eu estou ouvindo era para fulano, hein? Isso não era para mim, não. Nossa, eu estou lembrando aqui, ó, fulano que é assim, ó, Beltrano. E eu? E cada um aqui? Como eu disse para vocês, todos nós somos codependentes, gente. Em alguma área da nossa vida, em menor grau ou alto grau. Então, todos nós somos codependentes. E olha os exemplos aqui que nós temos. Uma pessoa que tem traços mais impositivos no trabalho, de alguma forma exerce traços anulativos em outras áreas. Como, por exemplo, no casamento, na família, amigos e etc. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela é impositiva no trabalho. Eu fui assim. Fui gestora de enfermagem durante 21 anos da minha vida. E lá eu exerci o papel impositivo. Com os meus colaboradores. Mas com a liderança, não. Com a liderança eu era anulativa. Então, como eu dominava a enfermagem, como eu dominava o trabalho, as técnicas, eu queria que meus pacientes fossem muito bem cuidados, então eu agia com força, com imposição. Quando ia para a liderança, é a mesma coisa. Solange faz isso, Solange faz aquilo, Solange faz, Solange não sei o quê, e a Solange fazia. Aquilo que eu não sabia, eu me virava. À noite, final de semana, não tinha tempo para mim, não. Inclusive, eu priorizava o trabalho do que a minha casa. De tão forte que era isso na minha vida. Né? Então, eu era impositiva no trabalho para os colaboradores, e anulativa para os líderes, e anulativa dentro de casa. B. Uma pessoa que apresenta traços anulativos no trabalho pode, de certa forma, apresentar traços impositivos no casamento, na família ou em qualquer área. Veja que aqui é o contrário. O que acaba acontecendo aqui? Ele é anulativo onde? No trabalho. E ele passa a ser impositivo dentro de casa. Então, ele é meiguinho dentro do trabalho, bonitinho, tal. Não, tá. Quando chega em casa é um ogro. Desce a lenha. Desconta tudo na família. Porque é a maneira como ele reage à codependência. Então, o ponto é que quanto maior for o traço anulativo, maior a necessidade do indivíduo dele ser o quê? Impositivo. Tá? Um outro exemplo aqui, ponto C. O anulativo não consegue dizer não para o patrão, chefe ou líder. Abre mão de estar com a família em viagem que tinha combinado. E quando a família cobra, ele se ira, se estressa, revela seu lado impositivo e vice-versa. Porque ele fala assim, viu? Estou trabalhando, estou sustentando a casa, estou mantendo tudo aqui. E troca mesmo. Eu deixei muitas vezes de estar com os meus filhos para estar trabalhando. Eu vendi muitas férias minhas. Porque a minha sensação de segurança que eu tinha no trabalho era muito maior do que, às vezes, eu estar com os meus filhos. Né? Então, houve essa inversão. Então, o codependente está sempre vivendo a vida do outro, buscando ajudar os outros e colocando sempre os outros em primeiro lugar. Vejam que isso é impactante, gente. Essa questão da codependência, ela faz o quê? Que o outro esteja sempre em primeiro lugar do que eu. Eu me esforço bastante para que o outro se destaque e eu diminua.
né? E isso não é saudável, né? Isso não é considerado um relacionamento saudável, tá? Deixa de lado a sua própria vida, a sua existência, muitas vezes para fugir de algo que incomoda. Então, muitas das vezes, nós vivemos as circunstâncias do outro. E, mais uma vez, a gente se abandona, a gente se deixa. Mas vocês vão ver aqui na frente o que a gente acaba fazendo com essas pessoas. O nível de cobrança que a gente faz sobre elas é terrível. Porque a gente fala assim, viu, eu dei tudo de mim para você. Eu fiz tudo que eu podia. Me matei. E o que você me dá em troca? Não sabe me entender, não sabe me compreender. Né? Então você joga alto para cima da pessoa. Bom, o sistema de compensação que o ser humano busca na tentativa de equilibrar sua orfandade e a sua rejeição. Então, assim, todas essas minhas atitudes que eu tomo é justamente para que eu possa compensar esse medo, né? Essa ausência do outro. Na verdade, a ausência não é do outro, a ausência é de quem? É de mim mesma. Olha que interessante. A ausência que eu sinto não é do outro. A ausência que eu sinto é de mim mesma. É impactante isso. A pessoa codependente pode ter passado por abusos, violências psicológicas e até física, rigidez de regras e críticas excessivas. Então, isso na sua fase de infância, na sua fase de adolescência. Como é que foi a sua criação? Como é que os pais agiam com você nessa fase? É onde te traz muitas condições dessa codependência. Então, o codependente tem dificuldade de identificar o que está sentindo, minimiza, altera ou nega o que verdadeiramente sente e se percebe completamente desinteressado por suas necessidades. Quer dizer, a necessidade do outro é maior do que a minha. Eu não tenho sonho nenhum, porque o sonho do outro é o meu sonho. Entendem isso? Então, eu vou viver o sonho do meu marido. Vou ver os sonhos dos meus filhos, da minha mãe, da igreja, mas eu não vivo o meu sonho, ou o sonho que o Senhor quer para a minha vida, porque eu estou tão fechada, com os olhos tão fechados, que eu não consigo ver os sonhos de Deus para a minha vida, mas enxergo os sonhos dos outros. Muito bom. Bom, aqui na página 168, nós temos aqui os sinais de codependência. Acompanhe aí, por favor. Pinte o círculo das características que correspondem a você e risque as que não têm relação contigo. E aí vocês coloquem com a caneta de vocês, com o lápis, aquilo que vocês identificarem, tá bom? Então, baixa autoestima, senso de identidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, preocupação ou cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, uso do sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associados a outros transtornos compulsivos, compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo ou filhos, e assumir o papel e as responsabilidades do outro. Então, anotem aí aquilo que vocês se identificaram, tá, nessa listinha. Bom, por isso é importante que você aprenda a se conhecer melhor, buscar sua identidade de filho de Deus, aceito por Ele. Tem coisa melhor que isso, gente? Sermos aceitos pelo nosso Pai Celestial, aquele que reina sobre as nossas vidas. Nós somos aceitos por eles. Por isso que nós dizemos que nós somos o quê? Filhos ou filhas amadas de Deus. Com isso, ficará mais fácil identificar seus maus hábitos e falhas de caráter. Olha só o impacto que isso traz. Isso traz problema no nosso caráter. Isso traz problema porque nós falhamos, nós cometemos erros por conta dessa disfunção, dessa codependência.
Você pode ter acreditado serem normais e corretas, e ainda a gente acha que é normal. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu descobri, essa codependência foi aqui no 30 Semanas. Isso é motivo de testemunho em um outro momento, porque eu passava com terapeuta, fiz terapia por várias vezes, e eu nunca me achava, eu nunca me encontrava, e eu não entendia o porquê disso. Até que aqui no 30 Semanas o Espírito Santo revelou à minha vida que o meu problema central era a codependência. E glória a Deus por isso, amados. Porque eu estou no 3º ciclo e o Senhor está transformando a minha vida, o Senhor está mudando a minha história por isso. Por isso que eu digo que 30 semanas na minha vida não acaba nunca. Não acaba nunca. Porque foi aqui que eu obtive cura. Foi aqui que eu entendi o processo da minha vida. E eu creio que o Espírito Santo tem para a vida de vocês. Ele tem feito até aqui pela vida de vocês. Eu creio que muitas pessoas estão sendo transformadas até aqui. E aplaudam o Senhor mesmo, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Então vamos lá. Com isso, ficará mais fácil identificar seus maus hábitos, falhas de caráter que durante anos você pode ter acreditado serem normais e corretos, conforme eu disse. O mapeamento de suas feridas o ajudará a alcançar o equilíbrio emocional e a transformação do seu caráter. O que significa isso, gente? A busca do seu autoconhecimento. Se conhecer em Cristo, saber quem você é, aquilo que você precisa passar e ser curado. Quero fazer mais uma pergunta. Aqui na página 168 tem assim: que tipo de codependência você mais expressa? Anulativa ou impositiva? Marquem aí com o X aquilo que vocês acham que identifica-se, tá? E aí nós vamos falar sobre a codependência, que ela precisa ser curada. Isso está na página 169, tá? A cura é possível? Vocês acreditam nisso? Sim. Através de quem? Do Espírito Santo, amém? Então vamos lá. E nós precisamos ser intensos e profundos, viu, gente? Nessa busca dessa cura. Façamos isso. Vocês não vão se arrepender. Em Provérbios 9:6 diz: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Amados, qual é o caminho que eu quero tomar? Caminho da cura, o caminho da libertação, né? Eu quero abandonar a orfandade, eu quero abandonar a rejeição, eu não quero ser um insensato. A codependência é um desvio na maneira de ser, que deteriora nossa alma, ela afeta a nossa alma. E afeta a nossa vida pessoal, familiar, nossos negócios, a carreira profissional, além da nossa saúde, o ministério e até o nosso crescimento espiritual, gente. Então, olha o impacto que a codependência traz para as nossas vidas. São em todas as áreas. Não tem área que vai ficar de fora. Entende? O impacto é muito grande. Então, o prejuízo para as nossas vidas sobre a codependência emocional, se eu não sei identificá-la e ir atrás dessa cura, ela traz um estrago enorme para a vida. Ela traz fraqueza, se não for identificada e tratada, também trará consequências desastrosas. Então, como eu disse, eu fiz muita coisa errada por conta da codependência, sem identificar. Tive vários problemas de caráter. E por conta disso, eu errei. Como seres humanos, temos muitas vezes necessidade de ajudar ao outro. Isso aqui é um outro ponto, né? Ajudar o ser humano, gente, é muito natural. E é muito saudável, o Senhor nos diz isso. Que nós devemos ajudar o nosso irmão, o próximo, não é isso? Mas eu não posso também entender o que, gente? Que eu vou ajudar o outro e me anular. Eu vou me deixar do lado. Não há possibilidade de fazer isso.
Porque se você se deixa de lado, você não sabe como ajudar verdadeiramente o outro. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui rapidamente. Muitas vezes eu estou dentro dos encontros, ou estou em algum lugar, né, que eu fui colocada para poder estar ajudando. Eu não paro quieta. Mas por que você não para quieta? Você é intensa no que você faz? Sim, sou intensa. Mas eu tenho dificuldade de sentar para conversar com as pessoas. De me relacionar com as pessoas. Então eu fico de um lado para o outro. Não precisa nem mandar, estou indo. Tá, não é o seu setor, mas eu vou. Né? Porque eu quero estar em movimento. E isso não é saudável, né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui: o problema do outro não é o seu problema. Você vai pegar tudo para você? Não tem como, gente. O problema do outro é do outro. Ele precisa passar pelo processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes eu protegi os meus filhos achando que eu estava fazendo bem para eles. E aí, causei um dano também. Porque às vezes eles vão passar por alguns processos da vida e eles se sentiram tão protegidos que eles sofrem. Então a gente tem que tomar cuidado. Como é que está a criação dos nossos filhos? Como é que a gente vê isso? Eles também precisam passar pelo processo. Eles também precisam ouvir não, porque o não faz parte da vida. Né? Então nós precisamos entender isso também. Né? Queremos que ele pare de sofrer e melhore as pessoas. Né? Não medimos esforço para amparar quem amamos e protegê-los das coisas que lhes fazem mal. Que é isso que eu estou dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que dosar. Mas qual é o limite? Até onde devemos ir? Quanto devemos fazer para ajudar o outro? Existe ou não limite, gente? Existe. Posso invadir a vida do outro? Posso carregar no colo? Não dá. Ele tem que passar pelo processo, assim como eu tenho que passar pelo processo. Melody Beach diz o seguinte em seu livro: codependência nunca mais. Define o codependente como uma pessoa que deixou o comportamento de outra pessoa afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Então, tudo que a gente faz é controlar a vida da outra pessoa. Tanto faz o impositivo quanto o anulativo. De alguma forma, eu controlo a vida da pessoa. E essa codependência, gente, ela é uma doença crônica e progressiva, se eu não dou atenção a ela e eu não vou em busca para que eu possa ser curada por completa, né? A pessoa dependente tem baixa autoestima, valoriza-se muito pouco, considera o outro de quem cuida mais importante do que ela mesma. Sente muita culpa, o que faz com que se responsabilize pelos comportamentos de outra pessoa. Então, assim, deu errado, deu ruim, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, saiu fora do seu alcance, pronto, você já se sente culpado. Você acha que foi você que provocou a situação, que você não fez bem. Ai, meu Deus, poderia ter feito diferente. Ai, meu Deus, e agora? Meu Deus, como é que eu vou resgatar de novo essa pessoa para mim se eu perder ela porque eu fiz isso para ela? Né? E a gente tem que ter limites. Deus tem planos para a sua vida e para a vida de cada um. Se o tempo todo você tentar amenizar o sofrimento do outro, pode estar impedindo os planos de Deus para essa pessoa e para você mesmo. Isso me chamou muita atenção. Quer dizer, eu quero fazer tanto pelo outro, só que eu esqueço que o Senhor quer fazer através da vida dela. Então eu não posso impedir isso. Eu não posso ficar fazendo pelo outro, eu tenho que deixar que o Senhor faça através dela, para que ela passe pelo processo que ela tem que passar e cumprir aquilo que o Senhor já deixou para ela. Então eu tenho que abrir esse entendimento. Né? O codependente tem a tendência de dizer frequentemente sim aos pedidos de outra pessoa quando quer dizer não. É verdade. A gente vai falando sim, 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 vai falando, e vai abraçando, vai abraçando, vai abraçando. Quando você vê, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu estou sobrecarregada. E eu não vou poder voltar. Humanamente impossível você ser tão centralizadora ao ponto de achar que só você faz bem e os outros não. Ao ponto de achar que você pode fazer tudo e acha que vai fazer com perfeição e não vai.
né? Então a gente tem que ter essa noção, gente, né? Às vezes o não vai ser necessário. Deus, mas eu não estou habituada a falar não. Eu falo porque eu tenho dificuldade de falar não, gente. E é difícil para mim falar não, mas o Senhor tem tratado isso dentro de mim, porque às vezes você precisa estar onde Deus quer te colocar, né? E o sim, às vezes, vai atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Bill Johnson diz o seguinte, e essa frase eu gostaria que vocês gravassem, tá? Ela está na página 170. 171. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Vou repetir. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Olha que profundo isso, gente. Deus quer que você entenda os planos dele e que você tenha identidade própria. Sabe por que eu estou dizendo isso? Cada um de nós aqui somos personalizados. Deus em algum momento parou e disse, vou fazer a Solange. Deus em algum momento disse, eu vou fazer o Edinho. Vou fazer o Jair, pastor Maldo. Enfim, vai fazer cada um, porque somos personalizados. Nós não temos nem as mesmas digitais. Não é verdade? Então, olha que impacto que isso traz para as nossas vidas. Olha essa verdade, gente, sobre nós. Somos individuais para o Senhor. E cada um, o Senhor aqui tem um processo, tem um plano. Ele está desenvolvendo cada um aqui. Quando eu li isso, gente, eu vou falar para vocês. Falei, nossa, Deus, obrigada. Né? E eu gostaria que vocês refletissem nessa pergunta. Você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros? Sim ou não? Responda aí. 2. O caminho para a cura da codependência. Então, nós vamos aqui já partir para o final. Desenvolva seu próprio projeto de vida. Em Jeremias 29:11, essa é a maior verdade que nós devemos viver diante do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Gente do céu, que maravilhoso isso nas nossas vidas, né? O Senhor é tremendo. A verdade é que você tem seu próprio destino pessoal. Como eu disse, você é uma pessoa individual, né? Você não precisa viver a vida do outro, viva a sua. Porque o Senhor quer fazer através de você. Pergunte a você mesmo o que você gostaria de alcançar, de fazer. Gente, nós precisamos sonhar. Sonhar os planos do Senhor. Sonhar os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Então, siga, prossiga. Estude o que você tem vontade de estudar. Consulte ao Senhor. O que o Senhor quer para a minha vida, no meu trabalho, na minha família. O que o Senhor quer na minha vida espiritual, emocional. Pergunte a Ele. Gente, muitas coisas Ele vai te responder, Ele vai dizer o que Ele quer cumprir na sua vida. Então não desista dos seus sonhos personalizados, porque Ele é seu. O Senhor te entregou, o Senhor te deu. E o que te faz feliz, né? Ande com Jesus nessa jornada de vida, buscando seus próprios projetos e a sua alegria. Busque no Senhor. B. Como é que nós vamos buscar essa cura da codependência? Ame o próximo, mas não viva a vida dele. O Senhor diz o seguinte, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Isso está lá em Mateus 22:39. Mas como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Tem algo aí que não bate. Entendem isso? Então, o Senhor fala, ame ao próximo como ama a si mesmo. Mas para isso eu preciso me amar.
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Isso está lá em Romanos 13, 10. Quando uma pessoa se anula para ajudar o outro, fazendo tudo o que o outro pede, ou às vezes nem pede, não está amando, mas está controlando e manipulando a vida dela. Como eu já disse, somos manipuladores. E sempre espera recompensas por ajudar tanto, seja em palavras, que seja na afetividade, né? Quando o codependente aprende a confiar em Deus e nas pessoas, ele deixará de lado a necessidade de manipular ou controlar os outros. Não mais precisará depender das pessoas para construir seu senso de valor pessoal. E entenderá que só pode ajudar o outro quando a ajuda estiver dentro das suas possibilidades. Então, se você entende que está dentro da sua possibilidade, você consegue ajudar o outro. Reflita. Há alguém na sua família, amigos ou outra esfera com quem você tem se importado mais do que você mesmo? Sim ou não? Responda aí. C. Dependa de Deus. 2 Coríntios 3:5 diz o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Está aí a resposta, gente. De onde vem nossa capacidade? Vem dele. Vem do Altíssimo, né? Por mim mesma, gente, é muito difícil vencer essas lutas. Por mim mesma, eu não consigo, né? E não dá para agir na força do próprio braço. Eu tenho que depender de quem? Totalmente de Deus. E aí eu digo, né? Eu decido vencer qualquer codependência em minha vida. Em nome de Jesus. Bom, ele tende a pensar que sozinho pode resolver todas as suas questões e dificuldades. E esquece-se que toda a sua capacitação de dons naturais lhes foram concedidos por quem? Por Deus. Ele está provando aí mais uma vez que é Ele quem dá. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos apoia em todas as situações, né? A capacitação, a dependência vem dEle. Não tente fazer nada com a força do seu próprio braço. Coloque diante do Senhor sua vontade de controlar e manipular, ou de dizer sim o tempo todo, de satisfazer o outro em detrimento de você. Em sua infinita bondade, Ele fará valer os planos dEle para cada pessoa sem interferências desnecessárias. Só para fechar com vocês, eu quero dizer o seguinte. Quando eu vejo que eu tenho uma reação de codependente, uma situação que me tira do trilho, né, que me choca, dentro de mim mesma, dentro do relacionamento com as pessoas, enfim. Hoje eu tenho aprendido a sentar comigo mesma e perguntar: o que desencadeou essa situação? O que desencadeou essa minha reação? Antes mesmo de eu começar a guerrear e entrar em conflitos que muitas das vezes eu fui ao chão porque eu não entendi o que estava acontecendo com a minha vida. Então hoje, no terceiro ciclo, o Senhor tem me ensinado a buscar esse domínio. E que não é fácil, gente, porque é só na dependência dEle. Conclusão. Se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha do passado. Esquece esse negócio. A culpa é do meu pai, da minha mãe. A culpa é de fulano, é de ciclano. Gente, tem que parar. Deixar o passado lá. Perdoar as pessoas que têm que ser perdoadas. E comece a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deixe tudo lá. Não te pertencem mais. O Senhor quer trazer renovo. O Senhor quer trazer sabedoria para dentro da sua vida. Então perdoe. A sua codependência se torna o seu problema. É meu problema, não é do outro. E resolver os seus problemas é sua responsabilidade. Em João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, gente? Não é fácil? Não, mas é possível? Sim. E aí vamos para a pergunta facilitadora. Você tem o controle ou é controlado por alguém?
Amém? Então vamos para a roda de partilha. Deus abençoe a todos.